Olá, colegas tais! Vamos aqui trabalhar em mais um vídeo, né? A respeito das discussões aí que estão acontecendo sobre a nossa carreira. A gente fez algumas reuniões aí nos últimos dias, eu não publiquei nenhum vídeo, né? Eu queria entender bem como é que está sendo realizadas as discussões, fazer uma análise mais aprofundada sobre os pontos que estão sendo discutidos, né? E depois que eu tivesse bastante elemento para poder explicar para vocês assim com a maior precisão sobre as discussões que estão sendo realizadas, principalmente aqui na base dos Sindifes, né? Eu iria trazer para vocês um panorama geral, de acordo com dados mesmo, né? De como do que se impactaria nas atividades aí, nas discussões, nos formatos, nos valores que vão ser recebidos, entre outras informações importantes aí que está todo mundo ansioso, né, com relação a essa questão. Bem, hoje eu vou fazer uma análise, porque foi discutido aqui no Sindifes, né, a possibilidade de uma proposta alternativa ser encaminhada, né, diferentemente do que foi proposto pela FASUBRA e pelo CNG, né, o Comando Nacional de Greve, no Sindifes foi decidido trabalhar com uma proposta alternativa. Então eu vou fazer uma comparação do que representaria esse trabalho com a proposta alternativa, comparando isso com a proposta da FASUBRA. E aí eu vou apresentar para vocês em números. A gente reuniu com alguns colegas, né? E eles conseguiram fazer a simulação dessas informações dentro de dados do próprio governo, dentro do sistema que o governo está utilizando para fazer a análise de impacto da nossa reestruturação e da nossa recomposição, e a partir das próprias planilhas que estão sendo trabalhadas por esse grupo de trabalho, bem como pelo governo, a gente vai trabalhar com esses dados para esclarecer a vocês aí que estão assistindo o vídeo o que representaria de impacto tanto a proposta da Unir quanto a proposta da FASUBRA, que está na mão do governo, que está no processo de negociação, foi um encaminhamento do CNG retificar que esse seria o ponto de discussão da próxima reunião de mesa de negociação, né? E aí eu vou dar uma introduzida para vocês o que significa cada uma das coisas e demonstrar para vocês em número o que representa tanto uma discussão quanto a outra, fazendo uma comparação de um modelo com o outro para ver quais as classes queriam ganhar, quais as classes queriam perder e como ficaria essa perda, se ficaria grande ou não. Então, espero que vocês acompanhem, né, essa análise para ter uma visão aí mais profunda do que está sendo proposto pelo CNG FASUBRA a nível nacional e que foi retificado nas assembleias nacionais e o que está sendo proposto aqui pela base do Sindifes e quais os impactos que isso poderia gerar. Eu vou chamar aqui de proposta da Unir, porque quem apresentou essa proposta foi o grupo Unir. E aí o Sindifes, que é, vamos dizer assim, coordenado, né, pela coordenadora geral, que é desse grupo Unir, pegou essa proposta, trouxe para a base, foi discutido, né, no dia 24 do mês passado e aprovado pela base essa proposta da Unir. Só que nessa aprovação, eu até pedi a palavra lá na Assembleia, porque eu queria que tivesse uma discussão e uma análise aprofundada do que representaria essa aprovação. A maioria da Assembleia julgou que o meu pedido não era pertinente, aprovou sem uma análise financeira, sem análise de impacto, né? Foi aprovado pela Assembleia, a Assembleia é soberana, mesmo eu não concordando muito como a mesa diretora colocou essa informação para a Assembleia o encaminhamento do CNG, porque o CNG ele colocou uma proposta de retificação do que foi discutido no GT. Na Assembleia ficou explícito em alguns momentos, né, por parte da pessoa que estava comandando a mesa, de que o CNG tinha proposto uma rediscussão da análise dos seus parâmetros, sabe? Isso não ficou claro para toda a Assembleia, né? Mas vida que segue, né, foi votado, a categoria é soberana, a Assembleia de Base é soberana,
já foi da forma que foi, a gente espera que as próximas discussões sejam pautadas em cima do documento, o documento seja apresentado lá na tela e seja feita a apreciação do documento e dos encaminhamentos do documento, mas já foi, vida que segue. Então agora a gente vai analisar as duas propostas para ver como ficaria em cada uma delas. Primeiro, eu queria demonstrar para vocês o seguinte, né? Eu queria demonstrar para vocês um texto aqui, um documento, né? Que é desse simulador, né? Que o pessoal aí está trabalhando, que são os impactos que cada uma das reestruturações vão gerar, né? Tanto na proposta da Fazubra, que é essa primeira, ela gera um impacto total na folha no valor de 958 milhões de reais, 202, 144, 84, isso aproximadamente, tá, pessoal? De acordo com os dados que a gente teve na época que foi feito esse, né, balanço, né? E a proposta da Unir, só de reestruturação, o valor total dela ficaria em 3 bilhões 993 mil 522 3 bilhões 993 milhões 522 mil e 120 reais e 76 centavos aproximadamente. No dia da assembleia, né, eu não sei se vocês vão recordar, eu fiz uma pergunta lá na assembleia do seguinte: vocês sabem o impacto que isso vai gerar, né, na folha do governo? Aí o pessoal foi da própria assembleia, né, da mesa diretora, colocou: isso não é problema meu, isso é problema do governo. Aí eu não quis discutir, né, porque era uma grande maioria, os ânimos estavam meio exaltados. Eu falei assim, beleza. Mas não é um problema só do governo. E hoje eu vou provar para vocês que esses valores, esses índices, é um problema nosso. É um problema de todos os servidores da classe A, classe B, classe C, classe D e da classe E. Porque o governo, na hora que ele vai trabalhar, ele define o orçamento que ele vai dar de reajuste e reestruturação para a categoria. De acordo com a mesa de negociação, esse reajuste vai para um, vai para outro, ou vai para outro. Sabe? Se o governo virar e falar assim, olha, eu tenho 6 bilhões aqui, é na mesa de negociação que vai ser discutido para quem é isso. Então, o impacto total orçamentário da reestruturação, né, ela tem sim fundamento, é importante ser analisado, isso era importante ter sido discutido na reunião, que foi aprovada às cegas, mas era importante ter sido discutido na reunião, e não foi. E eu fiz essa pergunta naquele momento, cobrando que isso fosse discutido, porque isso é importante sim. Isso é a base da discussão. Saber qual o impacto que isso vai gerar, porque através desse impacto que vai gerar para o governo, é que a gente vai saber qual o valor que o A vai receber, que o B vai receber, que o C vai receber, que o D vai receber e que o E vai receber. E qual a diferença de uma proposta para outra. Ela advém exatamente do impacto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, de forma mais clara, o que eu estou querendo dizer para vocês. Olha como é que a nossa carreira está estruturada. Né? A gente tem aqui a questão das propostas, né? A proposta do grupo de trabalho. O E ficaria com 100%, o D ficaria com 60%, o C igualaria, né? Corrigindo a injustiça histórica lá, ficaria com 60%, o B e o A com 40%. Né? Essa é a proposta do grupo de trabalho. A contraproposta do governo modificou isso, né? O E ficaria com 100%, o D ficaria com 60%, o C ficaria com 50%, o B ficaria com 40% e o A com 35%. E a proposta da Unir é o nível E com 100%, o nível D com 80%, o nível C com 65%, né? E o nível B com 55% e o A com 45%. Isso, na proporção geral, isso muda. Se vocês verem as porcentagens aqui, ó, pela proposta do grupo de trabalho, o nível é, se tivesse um funcionário aqui, só para ilustrar para vocês, tá? Essa lógica de que impacto é importante sim para a nossa categoria analisar. Se o A
se no grupo, na proposta do grupo de trabalho, se tivesse um funcionário de cada categoria aqui, do bolo que seria disponibilizado pelo governo, 33%, né, proporcionalmente, iria para a classe E. Né? 20% do que o governo disponibilizar iria para a classe D. 20%, como é igual, iria para a classe C. 13% do valor total, né, iria, no caso, se tivesse 5 pessoas, uma de cada classe aqui, né, iria para a classe B e 13% também para a classe A. Olha como isso já muda na contraproposta do governo. Pela contraproposta do governo, já iria um maior volume para o E, porque não teria, esses valores não seriam igualados, né? Pela contraproposta do governo, iria custar a reestruturação um valor menor, porque ele tirou várias coisas que a gente pediu, né? RSC, ele tirou a questão da própria equiparação dos níveis A e B e C e D, e isso diminui o valor gasto por ele. Com essa diminuição, o E já ficaria com a fatia maior já do valor a ser recebido, 35%. O D ficaria proporcionalmente com 21% desse valor. O C, que ficaria ali com 50%, ele ficaria com 18% desse valor. O B ficaria com 14% e o A ficaria apenas com 12%. Você vê que a proporção muda, né? E é por isso que a questão do impacto, tanto da reestruturação quanto do valor de recomposição, ele é tão importante a gente analisar, porque o modelo que vai ser aplicado dentro da carreira, como a nossa carreira é uma carreira única, com 5 posições, 5 classificações, à medida que você muda as porcentagens, você está tirando de alguém para colocar em outro alguém. E isso é muito importante ficar claro para a categoria, né? O que não ficou muito claro nas assembleias que nós fizemos e que não foi discutido esse ponto. Olha a proposta da Unir para vocês verem. Se tivesse aqui um de cada categoria, o E já reduziria de 33% pela proposta do GT e de 35% pela proposta do governo para 29%. Olha só, quanto o E iria perder proporcionalmente nessa proposta. Como aumenta muito o nível, né, D, que ele vai sair ali de 60% para 80%, ele iria pular para 23%. Iria sair de 20% na proposta do GT para 21%, de 21% da proposta do governo e pular para 23% na proposta da Unir. Olha só, na proposta da Unir, esse nível C iria ficar com 19%, o B ficaria com 16% e o A ficaria com 13% do valor a ser disponibilizado. Então vocês veem que há uma mudança. Nossa carreira é única. Quando você mexe para cima ou para baixo na porcentagem, você está mexendo no seguinte: você está aumentando a proporção de alguém e diminuindo a de outro alguém. Porque o valor que vai ser colocado aqui na carreira, o governo vai definir, mas é um valor só. Ele não vai modificar esse valor. Se ele definir que são 3 bilhões, são 3 bilhões. Se ele definiu que são 5 bilhões, são 5 bilhões. Se ele definiu que são 7 bilhões, são 7 bilhões. Essa é a lógica. E é isso que vocês precisam, que a categoria precisa entender para fazer uma discussão um pouco mais qualificada. E por isso que eu me propus a demonstrar isso para vocês através desses gráficos que eles deixam mais claro, porque é como se fosse um bolo a nossa carreira. E o governo vai definir, a partir desse bolo que é a nossa carreira, onde é que ele vai aplicar mais ingredientes, por exemplo, de acordo com o valor que ele tem, de acordo com as porcentagens proporcionais que forem discutidas no grupo de trabalho. Importante salientar que, diante da proposta que foi apresentada pelo grupo de trabalho, o governo trabalhou por um caminho de aumentar ali, diminuir o valor da reestruturação e aumentar na recomposição, que vai para todo mundo proporcionalmente, né? E a proposta da Unir, ela está fazendo o sentido inverso disso. Ela, em vez de trabalhar no sentido de aumentar o valor da
reestruturação, né, o valor da recomposição, ele está aumentando, no caso, o valor que vai ser disponível da reestruturação. Né? O maior valor, nesse caso, é o da reestruturação. Só para ficar claro para vocês aí, apreciem aí para vocês verem o formato que está aí e o que isso representa. Vamos para uma outra lógica aqui, que é uma lógica de barras, né? Que é uma lógica de barras. Por essa lógica aqui de barras, fica até mais claro um pouco o que eu estou querendo exemplificar para vocês. Olha só, eu fiz aqui a análise aqui de acordo com as porcentagens, né? Tem a proposta aqui em 3 bilhões, eu fiz uma simulação com a proposta em 3 bilhões, em 5 bilhões e em 7 bilhões, né? E aí aqui fica mais claro ainda para vocês com relação à questão dos valores gastos para reestruturação e para recomposição salarial. Na proposta do grupo de trabalho, o valor que seria disponibilizado para a recomposição salarial, para a reestruturação primeiro, né, seria o valor de 960 milhões. Todo esse restante seria utilizado para a recomposição salarial. Vocês podem ver aí, ó, 960 milhões para a reestruturação. Nesse caso, a recomposição ficaria em 2 bilhões e 40 milhões, né? E assim sucessivamente. Em 5 bilhões seria os mesmos 960 milhões para a reestruturação, e a recomposição salarial ficaria com a fatia maior de 4 bilhões e 40 milhões de reais. E aí vocês podem ver aqui no gráfico como isso é representado. Vocês veem aqui que a reestruturação ela fica com a fatia menor e a recomposição fica com a fatia maior, de acordo com o valor que o governo coloca aqui. Esse valor para recomposição, que é dividido proporcionalmente entre todo mundo, ele aumenta. Né? Ele aumenta. Na contraproposta do governo, vocês podem ver aqui que a contraproposta dele custaria, ele retirou várias coisas que a gente tinha conseguido, né? A aceleração, né, que estava lá no GT. Ele retirou também a questão do RSC. Ele retirou uma parte do valor que seria aplicado, né, na reestruturação. Então, essa reestruturação ela ficaria aproximadamente no valor de 600 milhões. Né? Ele fez isso porque ele tem o objetivo de tirar o dinheiro da reestruturação e colocar um valor maior na recomposição salarial. Esse é o objetivo do governo pela proposta que foi apresentada. Dá para a gente inferir, né, e até dizer isso com uma certa certeza. Porque aí ele contempla mais, principalmente o pessoal do nível E, por exemplo. Né? E aí aqui está o gráfico também, representando esses valores, né? Na proposta de 3 bilhões, vocês veem aí que o valor de reestruturação é menor do que na tabela anterior. E o valor da recomposição, ele é maior. Então essa é a lógica da contraproposta do governo. E agora eu vou apresentar para vocês a lógica da proposta da Unir, né? Que custaria o valor de 4 bilhões. Pela proposta da Unir, a reestruturação, com 3 bilhões, que foi o que o governo ofereceu para a gente até agora, ela não seria possível. Porque não se chegaria àquela lógica de 80, né? Que é a proposta dele, 100, 80, 65, 55 e 45, proporcionalmente com o valor de 3 bilhões, que é o que a gente tem até o momento, que o governo negociou com a gente até o momento. Né? Precisaria de, no mínimo, 4 bilhões, como eu apresentei para vocês na tela anterior. Seguindo a lógica das comparações, a gente tendo 5 bilhões, a gente vê que a maior parte desses 5 bilhões ele vai para a reestruturação e uma menor parte é dividido para todo mundo proporcionalmente, que é a recomposição. Porque a maior categoria que a gente tem
é a categoria de nível D. E o nível dele aumenta muito, né? Ele sai ali da proposta de 60% para 80%. Como é a maior categoria, na reestruturação, esse impacto orçamentário ele é maior, porque o número de pessoas é maior. Então, a reestruturação, nesse caso aqui, tem uma mudança, né? Em vez de a recomposição, que nas outras duas propostas, que é o dividido proporcionalmente para todo mundo, ocupar uma maior fatia do orçamento, nesse caso da proposta da Unir, a reestruturação ocuparia uma maior fatia do orçamento e a recomposição, que seria dividido proporcionalmente para todo mundo, pegaria uma menor faixa, né, desse orçamento disponibilizado pelo governo, porque na proposta da Unir, o nível D, que é o maior nível, ele teria um aumento proporcionalmente maior do que as outras categorias, né? Então, essa diferença de 22% na categoria D, ela gera um impacto muito grande. O governo teria que injetar uma quantidade de dinheiro grande no nível D para ele ter esse aumento proporcional que está na proposta da Unir. Nesse sentido, a gente vai ver nos slides seguintes que isso seria retirado de algum lugar e eu vou mostrar para vocês de onde esse valor da reestruturação iria sair, né? A recomposição, então, no caso de 7 bilhões, também fica menor, mas numa proporção um pouco maior do que no caso de 5 bilhões, né? Bem, pessoal, isso aqui é a minha explicação do porquê que o impacto orçamentário ele tem que ser analisado por nós quando a gente faz uma análise. Quando a gente faz uma análise, essa questão do impacto orçamentário é importante, né? Até para que a gente entenda a lógica do que está sendo feito, de onde está sendo tirado para colocar em outro lugar, sabe? Isso é muito importante. E foi isso que eu pedi lá na Assembleia, para que fosse explicada essa lógica. Só que não foi aberta essa possibilidade lá. Então eu pesquisei, analisei, pedi a ajuda dos colegas, né? E aí eles me passaram esses dados e eu estou explicando para vocês o que isso representaria de forma prática na nossa proposta de reestruturação e recomposição salarial, né? Que isso está acontecendo de forma concomitante, mas há diferenças, como eu apresentei para vocês nos slides anteriores. Agora eu vou para a parte que a maioria das pessoas gostam, que é com relação à questão salarial. Eu vou apresentar para vocês aqui uma comparação entre a proposta da Fazubra, né, que está lá no grupo de trabalho, foi aí ratificada pelas bases, né, e vai ser discutida pelo governo na próxima reunião, e a proposta da Unir. O que isso iria significar de forma prática na questão salarial de todas as classes que a gente está analisando, né? Agora é o ponto assim que vai dar uma informação mais precisa para vocês daquilo que a gente queria que fosse discutido antes de ser aprovado, mas pela conjuntura aqui no Sindifes, infelizmente não foi possível, mas agora está dando para discutir isso de uma forma mais qualificada através do vídeo, e aí eu vou passar para vocês aí em número o que isso significaria. Bem, pessoal, vamos lá. Para que vocês entendam, né, eu fiz aqui um gráfico com os dados que foram me passados por esses colegas que têm aí o simulador, né? Pela proposta da Fazubra, né, esses 3 bi, a gente poderia, como o impacto da reestruturação ele é menor, a gente teria a possibilidade, né, de ter um aumento, de acordo com esses 3 bi que o governo deu, né, de 3% no ano de 2025 e de 6% no ano de 2026. Obviamente, a gente já não aceitou esse valor, porque esse valor é muito baixo, né? E aí os nossos salários ficariam dessa forma, de acordo com as simulações feitas no simulador que hoje é utilizado pelo governo, né? Pela proposta da Unir, esse valor de 3 bilhões, que a gente já não aceitou, né, ele não seria possível de ser realizada, pois o valor da reestruturação, igual eu falei para vocês e mostrei para vocês no gráfico, ele é maior
do que o valor que foi disponibilizado pelo governo. Então, como a reestruturação ela custaria mais de 3 bilhões, não seria possível fazer essa análise com o valor que o governo passou para a gente, porque não daria para fazer ali a reestruturação, a recomposição salarial com o valor e os parâmetros que foram definidos pela Unir, né? A gente faz aqui uma análise também com o valor de 5 bilhões, se o governo chegar a esse valor, né? Com o valor de 5 bilhões, a gente teria aí a possibilidade de ter um reajuste em 2025 de 10% e um reajuste de 6% no valor de 2026, né, em 2026, né? Tendo esses salários aqui no final. Aqui seria o piso e aqui seria o teto das categorias nesse momento final ali de todos os ajustes feitos e de toda essa recomposição e reestruturação feita na carreira. Na matriz da Unir, né, a gente teria esses salários aqui, ó, né, com 5 bilhões. O valor da reestruturação iria pegar a maior parcela desses valores, como eu expliquei para vocês, né? E o reajuste possível com esses 5 bilhões, fazendo ali o processo de reestruturação, pegando a maior fatia desse orçamento, seria de 2% no ano de 2026. Na questão da proposta com 7 bilhões, né, pela proposta da Fazubra, seria possível ter um aumento de 10% em 2025, né, depois da reestruturação, que custaria aqueles 950 bilhões lá, 960 bilhões, e 15% em 2026, né? 10% em 2025 e 15% em 2026 de recomposição salarial. Na proposta da Unir, esses valores seriam de 5% em 2025 e 5% em 2026 de recomposição salarial. Lembrando que uma boa fatia desses valores na proposta da Unir seria empregada na reestruturação. Só para ficar mais claro. E os valores finais desses 7 bilhões para as categorias ficariam aqui, ó. Isso aqui seria o piso, no caso da proposta da Fazubra, esse aqui seria o teto, no caso da proposta da Unir, né? Não, peraí. Esse aqui seria o piso, esse seria o teto da Fazubra. Tô até confundindo aqui já de tanto número, pessoal. E esse aqui seria o piso da Unir, e esse aqui seria o teto na proposta da Unir. No próximo slide aqui, eu vou fazer para vocês um resumo dessa comparação, o que seria. Aqui talvez esteja a tela mais importante de toda a apresentação, né? Aqui eu faço uma análise da proposta da Fazubra versus a proposta da Unir, né? Pela proposta da Fazubra, esses seriam os valores com os 3 bilhões, né? Que a gente já não aceitou, né? O A e o B vocês podem ver que estão iguais, né? Mais uma vez, reparando um problema histórico, né, que a gente tem. E o C com D também ficaria igual, fazendo a mesma reparação pela lógica. E o piso do E ficaria nesse valor aqui, ó, de R$ 4.975,25, de acordo com a Fazubra. No caso da Unir, não é possível comparar, porque como eu expliquei para vocês, a proposta de reestruturação deles precisaria de 4 bilhões para ser implementada. Então, no caso da Unir, com esse valor de 3 bilhões que a gente já não aceitou, né, não seria possível fazer essa análise comparativa. Então é preferível nem fazer, né? A gente tem que comparar laranja com laranja, limão com limão, né? Fazer alguma coisa aqui iria ficar meio complicado de fazer. Então o ideal, eu quis fazer essa análise de acordo com o que o governo já disponibilizou, para que vocês tenham uma análise inicial, né? E com valores maiores que a gente pode chegar de acordo com a negociação, que seria um valor intermediário de 5 bilhões e um valor que seria ali o começo do razoável, segundo boa parte da categoria, né, que seria 7 bilhões.
Então aqui, nos 5 bilhões, dá para a gente fazer uma comparação real entre as duas tabelas. Aqui seriam os valores da proposta da Fazubra, né? Aqui estariam os valores da classe A igual a B, C igual a D, no piso, né? E o E aqui, na proposta da Fazubra, com 5 bilhões. Aqui, o A, né, na proposta da Unir, o B na proposta da Unir, com aquelas porcentagens lá, o C na proposta do piso da Unir, o D na proposta do piso da Unir, e o E na proposta do nível da Unir. E aqui a diferença. A gente vai ver aqui que, no caso do A, ele vai ter um ganho na proposta da Fazubra, é um ganho não muito grande, de R$ 33,72, né? O nível B, na proposta da Unir, ele vai ter um ganho no valor ali de R$ 431,08, levando em consideração que as proporções do A e do B são proporções menores quando comparadas principalmente com o D e com o E, tá, pessoal? Da nossa carreira, né? Em números gerais. O C, na proposta da Fazubra, ele teria um ganho no valor de R$ 166,78 no piso, né? O D, que teria a maior proporção, ele vai ter aí, né, na proposta da Unir, ele vai ganhar um valor a mais em comparação com a proposta da Fazubra de R$ 530,43, né? Aqui já começa, tanto o B quanto o D, eles já começam a ter um ganho mais expressivo, né? Vocês podem ver aqui, através da proposta da Unir. E o E, ele teria uma perda também expressiva, né? Isso aqui é perda, no caso, na proposta da Fazubra, em comparação com a Unir, o E ganha um determinado valor de R$ 665,31, se a proposta da Fazubra for aprovada. Se a proposta da Unir for aprovada, o pessoal do nível E, ele vai ter uma perda de R$ 665,31, tá? Essa é a perda do nível E. Isso aqui no piso, tá? Ganho para o nível D de R$ 530,43, perda para o nível E de R$ 665,31. Essa é a diferença de acordo com os dados do sistema que o governo está utilizando para poder trabalhar ali a reestruturação e a recomposição salarial da nossa carreira. No teto, isso fica maior, né? No teto, isso fica maior, olha só. O A, isso não vai modificar muita coisa, nenhuma proposta na outra, mas no caso, na proposta da Fazubra, o ganho é maior, R$ 67,14. O B, no teto, na proposta da Unir, o ganho dele aumenta bastante, né? Vai para R$ 858,31. Tem um ganho ali considerável. O C, na proposta da Fazubra, aqui já muda, né? A proposta da Fazubra vai pagar ele mais, né? Ele vai ganhar R$ 332,08 a mais do que seria na proposta da Unir. O D, ele vai ter um ganho considerável, né? Na proposta da Unir, ele ganharia um valor a mais do que na proposta da Fazubra de R$ 1.056,09 lá no final da carreira, no teto, né? E na proposta da Fazubra, o teto do nível E, nesse caso, ele teria um ganho em comparação com a proposta da Unir de R$ 1.324,66. Então você vê que aquilo que o D ganha é o que o E, quase numa proporção parecida, vai perder de acordo com as propostas, né? A proposta da Fazubra e da Unir, né? Por causa exatamente daquela proporção de 80% que a Unir colocou na proposta dela. Com 7 bilhões,
as proporções, elas têm uma mudança, os valores, né, eles têm uma mudança, mas a lógica continua a mesma, né? Tem os valores, tem um aumento, né, das diferenças de valores de 33 para 45 no piso, de 431 para 457, mas o comportamento é o mesmo, né? Porque o step ele é um step padrão de 3.9, aumenta-se os valores, né? Porque esses valores são colocados na recomposição salarial, esses 2 bilhões a mais, e esses aqui seriam os valores do piso da Fazubra e esses aqui seriam os valores do piso da Unir. Mas a lógica continua a mesma. E no teto, a mesma coisa. Se o governo der 7 bilhões, a gente vai ver que vai ter um aumento no nosso piso, né? Até um aumento bacana, né? Tanto em uma proposta quanto na outra, mas as diferenças têm um aumento proporcional ao valor, né? No caso A, na proposta da Fazubra, ele ganharia 89,59 a mais, o B ganharia 910,70 na proposta, pela proposta da Unir, né? A mais do que a proposta da Fazubra. O C, ele ganharia, nesse caso aqui, pela proposta da Fazubra, no teto, R$ 384,47 em comparação com a proposta da Unir. O D, ele ganharia, né, pelo teto da Unir, R$ 1.115,98 a mais do que na proposta da Fazubra. E o E perderia na proposta da Unir, no final da carreira dele, no teto, né, R$ 1.474,36 em comparação com a proposta apresentada pela Unir. Então, pessoal, esse é um quadro resumo. Aqui a gente dá para fazer uma análise, né, mais profunda do que vai acontecer com simulações de valores. Eu acho que isso era plenamente possível de ter sido feito e apresentado na nossa reunião que aprovou a proposta da Unip, que a gente teria uma discussão mais qualificada da proposta. Eu acho que isso é extremamente necessário. Não foi o que aconteceu. Estou apresentando para vocês aqui esses dados, né, do próprio sistema que o governo está utilizando para fazer a análise, né? E isso é para fomentar mesmo a discussão, para ser feita uma análise. Será que vale a pena a gente voltar atrás de tudo que já foi discutido, na proposta que está na mão do governo, ou não? Deixa passar isso e, né, talvez seja melhor ganhar uma reestruturação da forma que está. Tem outros pontos que são vantajosos e talvez seria interessante passar isso, porque é isso que foi decidido pelo CNG, pela maioria, então deixa passar isso mesmo, sabe? Eu acho que essa é uma discussão mais qualificada. A gente colocar os pingos nos is, colocar as informações para que a categoria possa fazer uma análise aí através de números, através de dados, através de tabelas, através de informações mais reais e não abstratas de o que cada uma das propostas significa e vai trazer de resultado para o futuro da categoria. Essa é a proposta desse vídeo. Aqui eu não vou fazer juízo de valor de nenhuma das duas análises. O que eu posso dizer é que a nossa categoria a nível nacional, através do CNG, definiu, né, que deve ser ratificada a proposta de negociação junto ao governo de acordo com os critérios do GT. O governo vai sentar na mesa de negociação para discutir de acordo com aqueles pontos, conforme foi encaminhado no ofício da Fazubra. E a partir de uma resposta do governo, talvez a gente tenha condições aí de, caso seja negada mais uma vez, discutir novos parâmetros, novas diretrizes e levar isso até para o CNG e, caso o CNG concorde, a gente poder trabalhar com outros parâmetros. Mas no momento, como foi uma decisão do CNG continuar com a proposta do GT, eu vejo que o importante é a gente unir a categoria, né? Já foi decidido pela categoria isso, as principais bases do país decidiram isso, então a gente une a categoria, trabalha pelo maior valor possível a ser disponibilizado pelo governo, porque quanto maior o valor que ele disponibilizar,
mais interessante vai ser a nossa categoria, independente das proporções. Para todo mundo vai ser mais interessante. E isso é o mais importante. E aí, dependendo, se o governo não aceitar a equiparação do A com B, do C com D, corrigindo a injustiça histórica que a gente já citou em outros vídeos aqui no canal, a gente tem aí parâmetros para poder discutir qual é a melhor proposta. Lembrando que uma das bases do discurso que era realizado aqui no Sindifes é que ninguém iria largar a mão de ninguém e que todo mundo tinha que ganhar. Né? Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que ver como é que fica essa questão do e as perdas que o vai ter no decorrer do caminho em uma proposta ou em outra, os ganhos que o D vai ter no caminho em uma proposta e outra, porque o objetivo desse vídeo é mostrar exatamente isso. Que quando você tira de um lugar, proporcionalmente você está colocando em outro. E quando você coloca em um lugar, proporcionalmente você está tirando de outro. E isso tem que ficar claro para a gente ter uma discussão qualificada. Algo que não ficou claro para a maioria das pessoas, acredito eu, até o momento. Essa questão é a questão mais sensível. Porque um lado, em algum momento, vai sentir que vai ganhar e o outro lado vai sentir que vai perder. Então a gente precisa equacionar isso dentro da nossa categoria. O quanto seria o justo, mas com a premissa de que todo mundo precisa saber essa informação de que quando se tira de um lugar, coloca em outro. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro que vai ser disponibilizado pelo governo é um X valor. As proporções que a gente definir é que vai definir o valor que cada um vai ganhar. Essa reflexão que eu queria fazer para vocês, pessoal. Julgo que isso aqui deixa claro que a pergunta que eu fiz lá na Assembleia do Sindifes era extremamente pertinente, mesmo que a mesa diretora achou que não e colocou a votação sem discutir nada, mas era extremamente pertinente. E que bom que essa discussão pode ser realizada também agora, nesse segundo momento, para esclarecer a nossa categoria. Essa é a análise, essa é a reflexão. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que ajudaram aí na formatação desse vídeo, que me ajudaram aí no trabalho de dados, as ajudas aí do Alexandre, né, lá do Cefet, que foram muito importantes, e da galera toda aí que chegou até esse momento do vídeo. Ficou um vídeo muito mais longo do que os outros, mas é um tema bastante importante a gente discutir, a gente saber. Por isso ele demorou mais do que os anteriores. Esperem que gostem da análise e até o próximo vídeo. Se inscrevam aí no canal Direto ao Ponto Podcast, que a gente vai colocar mais vídeos aí sobre a nossa carreira à medida que as discussões forem encaminhando. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.